Pessoal, aproveitando aí, né, o direcionamento do canal, certo? Eu vou explicar os segredos, né, dos sacerdotes, dos templos, dos líderes de seita, dos pajés, pai de santos, feiticeiros, ok? O que que isso se trata? Será que realmente esses fenômenos, esses feitos, né, que esses indivíduos, esses profetas fizeram, realmente isso existiu ou isso aí é só mito e fantasia dos seres humanos, né, que habitam essa terra? Quando você assiste filmes, séries, escuta história, até mesmo nos momentos presentes, a gente escuta a história de feitos, de pessoas que realizaram certos tipos de fenômenos e de acontecimentos que fogem da realidade. Será que de fato isso ocorre? E eu vou dizer que muitas das vezes sim, muitas das vezes esses fenômenos ocorrem, mas não está na compreensão do senso comum, certo? Aí envolve questão de ilusionismo, de prática automeditativa, de prática sensorial, de autossugestão, imaginação. Então é a rama de conhecimentos, né? Ou seja, também de local, de tempo, né? E de espaço, templos, né? Preparado, pessoas também anexada àquela ideia, faz todo esse cenário ser possível, né? Certos acontecimentos ser possível. A partir daí passa a existir sacerdotes, feiticeiros, né? Lideranças, né? Que faz fenômenos, feitos extraordinários, que se perpendura até os dias atuais, ok? Pessoas que sabem trabalhar na mente, na mentalidade humana e dizer e sugestionar o que aquelas pessoas têm que sentir e entender. Ou até mesmo são pessoas que entendem os comportamentos humanos, né? De como eles agem, daquilo que eles precisam e daquilo que eles veem, né? Esses indivíduos sabem tocar no ser humano, né? Sabe, como posso dizer, contornar, modelar a psique humana. Ok? Então, essa questão de formar ideias, criar ideias simbólicas, o ser humano é possível, sim, de modelar, de caracterizar algo e representar uma ideia a partir de um tipo de direcionamento. Agora, desde que tenha base, né, fundamentos para isso ocorrer, para ocorrer esses estados, né, para ocorrer essas reações, tanto individual como a nível de grupo, né? Então, esses feiticeiros, esses sacerdotes, conhecia esses fenômenos, até fazia rituais, psicodramas, né? Nesses templos, eles ficavam trabalhando, praticando e se aperfeiçoando nessas práticas antigas. E ali eles cobria, revestia, né? A partir das ideias metafísicas, né? As ideias mitológicas, eles faziam toda uma roupagem, criava eh, seres, né? Mitológicos, né? Que até não existia na realidade compartilhada, mas sim na realidade mental, criava símbolos sagrados, né? Paramentos, artefatos que provocava, né, e que ancorava esses indivíduos em um estado diferente do normal, ok? Onde que as pessoas ficavam altamente sensível às sugestões e às expectativas, ok? Então tudo isso aí era provocado por esses indivíduos que tinham alta capacidade de entendimento dessas ideias, mas isso ocorria por ter todo um local preparado, por todo esse conhecimento que eles adquiriam, por estar praticando, né, de uma forma teatral,
esses ritos, ou seja, repetição e aprimoramento, ok? E vem toda a questão fisiológica também de pessoas que entendiam do corpo humano com muita profundidade, ou seja, era uma questão basicamente de teatro e de ilusão, ou seja, mas sendo que a nível real, ok, pessoal? Então esses fenômenos ocorriam, eram pessoas assim preparadas, que representavam, né, como sacerdotes e como participantes, para que as pessoas passassem a criar uma ideia simbólica a respeito daqueles fenômenos, daquelas ideias que aqueles indivíduos queriam passar para aquelas pessoas, né? Começava a existir uma ancoragem, uma âncora, né, de direcionamento. Ou seja, essas pessoas antigamente se encontravam desnorteadas e passavam a ser norteada a uma direção, ok? Eu sei que o ser humano já tem uma linguagem simbólica nele, mas sendo que não é o suficiente, o ser humano precisa se agrupar. E esses sacerdotes, né, esses mestres, né, esses líderes formam essas opiniões, ancoram esses indivíduos, norteia, dá sentido, né, faz todo o mapeamento mental, mapeamento da alma desses indivíduos, e começa a ancorar em um mundo. Se vocês assistem as séries, você vai ver que na ideia viking, esses indivíduos têm uma metafísica que se eles morrerem, eles vão para Valhalla, que ali tem todos os rituais, tem todo um teatro, um acontecimento firmado pelas lideranças, pessoas importantes, por guerreiros, guerreiras, que a partir da morte, né, se morrer num combate, de certa forma, como é pedido, né, para os deuses, esses indivíduos vão para um local especial e específico. E essas pessoas passavam a morrer satisfeita. Existia ali uma aceitação, ok? E toda essa ideia começava a constituir a ideia daquele povo, daquela cultura ali, ok? Se você vir também para o Ocidente, né, a questão mais do cristianismo ali de Roma, também vai ter toda essa questão, que existia uma questão de respeitar as hierarquias, de educação, de pagar os impostos, de ser uma pessoa educada, de respeitar as leis que era ali anexada. Ou seja, existiam as leis naturais, mas também existiam as leis humanas, né, feita ali também pelos senhores, né, os mestres, né, que entendia de como lidar com essa separação, né, ser humano para o ser humano alcançar uma ordem, né, uma ordem a nível externo, também a nível interno, porque essa lei passava a existir, existia ali os soldados, os guardas, os mestres, para ancorar essas ideias nas pessoas, porque isso também existia no mundo nórdico, né, no mundo viking, como eu falei, também existe no Oriente Médio, na Ásia, então todos esses povos trabalham em nortear, né, as pessoas. E aquelas pessoas que estão desnorteadas são criminosas, vamos dizer assim, precisa ser afastado aquele público. E vem a questão de conquistar as pessoas e manipular para que as pessoas sigam um direcionamento e seja norteada pelas ideias, né, que formam a ideia coletiva. E ao longo do tempo essas ideias são aprimoradas, desenvolvidas e esses indivíduos começam a evoluir a sua linguagem, como eles conhecem, aprimorar suas leis e as suas ideias de concepção de mundo. Ok, pessoal? Então, os sacerdotes realmente existiram, esse tipo de fenômeno era real, mas sendo que existia todo um preparo, um acontecimento antes, né? Todo um aprofundamento, um aprimoramento para que ocorresse certos tipos de eventos. Ok, pessoal? Então, não era basicamente à toa. Ele dizia que, de certa forma, era algo metafísico, até mesmo sem explicação, mas eles procuravam, de acordo com o conhecimento que eles tinham, para explicar o que ocorria. Mas mesmo assim, os acontecimentos ocorrendo, esse indivíduo procurava ainda mais aprimorar esses efeitos dos seres humanos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.